Você já sentiu que alguém na sua família escondia algo tão sombrio que só o silêncio conseguia proteger? Durante anos, eu acreditei que minha infância era normal. Meu pai era calado, rígido, mas presente. Minha avó sempre foi diferente. Tinha aquele olhar que atravessava a alma. Sempre que meu pai entrava no quarto, ela parava de falar. Sempre que eu perguntava algo sobre o passado, ela desconversava. Mas foi só depois que minha irmã desapareceu por 3 dias e voltou sem dizer uma palavra que eu entendi que tinha algo errado. Minha avó ficou em choque, mas não parecia surpresa. E foi nesse momento que tudo começou a desmoronar. Eu descobri uma carta antiga, escondida entre páginas de uma Bíblia velha no quarto dela. Estava amarelada, mas a tinta ainda viva. Era endereçada a alguém que não conhecíamos. O conteúdo? Um aviso, um pedido de socorro, uma descrição de algo que nunca deveria ter acontecido dentro de uma casa de família. Mas o mais assustador era a assinatura no final. Não era da minha avó, era de outra pessoa da família. Alguém que deveria estar morto há muito tempo, e o nome que aparecia era o do meu pai. O que ele fez naquela época? Por que minha avó viveu calada durante todos esses anos? E o pior, será que ele fez o mesmo com a minha irmã? Essa não é uma história inventada. É uma confissão real, descoberta por acidente. E quando eu finalmente confrontei minha avó, ela só disse uma frase. Eu tentei avisar, mas ninguém me escutou. Comenta aqui. Você já sentiu que alguém da sua família esconde algo sombrio? Seu comentário pode ajudar outras pessoas a enxergarem o que sempre esteve ali, escondido. Eu sabia que minha vida estava prestes a mudar, mas não imaginava que as mudanças seriam tão profundas. O que encontrei dentro da carta me deixou sem palavras, e a sensação de medo e confusão tomou conta de mim. Não sabia mais em quem confiar, não sabia mais em quem eu realmente estava lidando. A descoberta daquele segredo me fez rever cada momento da minha infância, cada palavra dita, cada ação de meu pai. Eu precisava saber a verdade inteira, e não poderia mais ignorar o que estava diante de mim. A carta de meu pai, que vovó Nair me entregou, foi o estopim. Eu mal sabia que aquilo era apenas o começo de uma série de revelações que me desafiariam a encarar a escuridão de minha própria família. Eu estava sentado no antigo sofá da sala, com a carta nas mãos, lendo e relendo as palavras que pareciam saltar da página. O que estava ali me fez sentir como se o chão tivesse sumido sob os meus pés. O homem que eu amava e respeitava tinha um passado sujo, marcado por mentiras, ameaças e manipulação. Ele estava envolvido em algo mais sombrio, algo que eu nunca poderia ter imaginado. Meu coração batia forte, enquanto eu tentava processar a informação. A carta falava de um segredo antigo, algo que acontecera muitos anos antes, mas que ainda estava vivo de alguma forma, como uma sombra que pairava sobre nossa família. Meu pai havia cometido um erro tão grave que ele tentou esconder de todos, inclusive de mim. E o mais chocante de tudo era que a minha mãe sabia. Ela sabia e nunca contou nada. Como ela pôde viver todos esses anos com um homem tão diferente do que eu imaginava? O que mais ela escondia de mim? O que mais todos nós ignorávamos? Quando levantei a cabeça, Clara, minha irmã, estava na porta, me observando. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se ela tivesse chorado a noite inteira. Ela sempre fora mais reservada, mas eu podia ver que algo estava diferente nela. Ela sabia algo que eu não sabia, e aquele silêncio entre nós dois era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Clara entrou lentamente na sala e se sentou ao meu lado. Eu a observei, mas ela desviou o olhar, como se tentasse esconder algo. Eu sabia que ela tinha algo a me contar, e eu não ia deixar aquele momento passar sem respostas. Quando a encarei, ela finalmente quebrou o silêncio. Você sabe, né? Ela disse com a voz baixa, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Eu sou a única aqui que realmente sabe o que aconteceu, mas às vezes é melhor não saber. Era o momento da verdade e, ao mesmo tempo, o começo de um pesadelo. Eu queria saber mais, mas algo dentro de mim dizia para não continuar. A minha irmã parecia assustada, mais do que nunca, e então ela me contou. Ela sabia do segredo. Ela sabia o que meu pai tinha feito,
e como isso mudou o destino de nossa família. As palavras dela foram como uma faca cortando minha alma. O homem que eu amava tinha cometido um crime tão grave que nem ele tinha coragem de enfrentar a realidade. As palavras de Clara me arrastaram para um mundo que eu não queria conhecer. Ela me contou sobre o dia em que viu meu pai e Raimundo, um homem misterioso da cidade, conversando em segredo. E o que ela ouviu naquela conversa foi o suficiente para mudar tudo. Eu não podia acreditar no que ela estava dizendo. Mas ao olhar em seus olhos, vi o medo. Ela estava dizendo a verdade. Agora minha mente estava cheia de perguntas. Como não vi nada? Como ninguém viu nada? Como meu pai conseguiu esconder algo tão horrível por tanto tempo? O peso das palavras de Clara ficou comigo durante toda a noite. Eu não consegui dormir, pensando nas revelações que ela havia feito. O passado de meu pai não era apenas complicado, ele era aterrador. O segredo que ele carregava não era algo que poderia ser ignorado. Era algo que afetava a todos, especialmente a mim e Clara. Não havia mais como voltar atrás. No dia seguinte, fui até a antiga oficina de meu pai, que sempre tive como um lugar seguro. A oficina era onde ele passava horas reparando coisas, construindo, criando. Era sua zona de conforto, seu refúgio. Mas eu não sabia que naquele lugar estavam guardados os pedaços de um passado que ele queria esquecer. Vasculhei cada gaveta, cada caixa. O som da madeira rangendo enquanto eu abria, as gavetas parecia ecoar pela casa. Mas foi quando encontrei a caixa que tudo começou a fazer sentido. Era uma caixa de madeira desgastada pelo tempo, que estava escondida atrás de uma pilha de ferramentas. Dentro dela estavam documentos antigos, fotos, recortes de jornais e, o mais importante, uma carta. A carta estava endereçada a Raimundo, mas o conteúdo dela revelou algo ainda mais chocante. Meu pai, anos atrás, havia sido acusado de um crime horrível, algo que ele jurou nunca ter feito, mas que a evidência parecia apontar para ele. A polícia investigou, mas nada foi provado. No entanto, uma jovem da cidade desapareceu após o caso. E quando a família da menina foi questionada, não se obteve mais respostas. O silêncio se espalhou como uma doença. Mas não parou por aí. As fotos na caixa mostravam meu pai com Raimundo, trocando documentos, sorrisos e algo mais. Algo que até então eu tinha imaginado. Meu pai estava envolvido em algo maior, algo mais obscuro, e ele fez questão de esconder até o último momento. Eu precisava saber mais. Eu precisava entender como aquilo se conectava à minha família. Por que ele agiu assim? O que estava em jogo? O medo de descobrir mais me consumia, mas eu não poderia parar. A verdade precisava vir à tona, e foi assim que decidi confrontar meu pai. Não poderia mais esperar. Ele precisava ser confrontado com as evidências, com a verdade. Eu queria respostas, e ele não tinha mais onde se esconder. Quando entrei na sala e o vi sentado na cadeira, a expressão dele era de sempre calma, imperturbável. Mas, naquele momento, eu sabia que ele estava mais nervoso do que jamais havia estado. Ele sabia que o jogo estava acabando. O segredo que ele guardava estava prestes a ser revelado. E ele sabia que não podia mais escapar. Pai, precisamos conversar, eu disse, com a voz firme. Ele olhou para mim com aquela calma inabalável, mas seu olhar era distante, como se já soubesse o que estava por vir. Sobre o quê? Ele perguntou, tentando disfarçar o pavor que começava a se espalhar por seu rosto. Sobre o que você escondeu de mim e de todos nós, respondi, com a carta de Raimundo nas mãos. O confronto foi inevitável. Eu não podia mais continuar vivendo em um mundo de mentiras. Quando meu pai olhou para as provas diante de seus olhos, seu rosto palideceu. Ele sabia que o fim estava próximo. Ele não tinha mais como negar, como escapar da verdade. Aquele homem forte e infalível estava diante de sua própria falha, e não havia nada que ele pudesse fazer para mudar isso. Ele se levantou da cadeira, o rosto contorcido pela vergonha e raiva, mas ao mesmo tempo havia algo mais em seu olhar, um medo profundo. Ele sabia que o que acontecera havia marcado nossa família para sempre. Você não entende o que está dizendo. Ele começou, mas sua voz não tinha mais a mesma confiança. Eu estava cansado das explicações e das desculpas.
Já tinha ouvido tudo o que ele podia dizer. A dor de saber que o homem que eu respeitava tanto havia cometido algo tão horrível era insuportável. Mas a verdade já estava à vista de todos. Meu pai foi preso. O crime finalmente foi exposto. A cidade inteira ficou em choque. Ele era um homem respeitado, conhecido por sua contribuição à comunidade. Mas ninguém sabia o que se passava por trás das portas fechadas. Ninguém sabia o que ele tinha escondido durante todo esse tempo. Eu sabia que o processo seria longo e que ele ainda tentaria manipular a situação. Mas o mais importante era que, finalmente, a verdade estava sendo revelada. A dor de enfrentar a realidade foi grande, mas a libertação que senti quando tudo veio à tona foi maior. A história da nossa família estava mudada para sempre. Mas agora, com a verdade exposta, poderíamos começar a curar as feridas do passado. E o mais importante, o que você faria se estivesse no meu lugar?